Bem-vindos! O Conexão Tech está especial esse mês. Especial porque nós temos muitas coisas para comemorar, porque o programa Conexão Tech traz tecnologia para você. A tecnologia é sempre pauta, mas a educação sempre vai ser superior a qualquer tecnologia. E hoje eu estou com 3 convidadas especiais. Eu estou com a Tatiane Lima, que é coordenadora pedagógica do SERP, né, que lá eu já deixo meu beijo para a Rita, para a Sandra, né, foi o primeiro aluno da Rita, ainda na época da Helva, né, então um grande beijo, um grande carinho que eu tenho lá. Eu estou com a Vera Pupim, que é supervisora educacional, né, lá do SESI, o SESI que, né, a gente vê todos os destaques que ele traz para nós. Aliás, um abraço para o Danilo, para a equipe Hawks, né, foi representar aqui Rio Preto, foi representar o Brasil em Houston. E eu estou com a Viviane, né, a Viviane Santana, que é diretora do Colégio Objetivo Rio Preto, né, esse colégio que eu tenho um carinho especial. Minha mãe trabalhou lá por muito tempo, mas é um colégio que é referência, principalmente quando a gente fala nessa época de vestibulares e essas coisas. Então, bem-vinda a todas. Realmente é muito bom falar de educação, eu sou entusiasta de educação, mas puxar aí sempre para o lado da tecnologia, que a gente está mudando constante. Eu vou começar lá com a Tati, porque eu sei que lá já está tudo assim, fervendo com isso tudo. Tati, lá a gente sabe muito, né, essa pegada construtiva que vocês têm, vocês aplicam muito construtivismo. Como que está com essa formação, com essa imersão de tecnologia junto? Como está sendo a preparação para as aulas, para os professores, de tudo isso? A preparação para os professores, ela é constante, né? Assim, a gente sempre traz cursos de aperfeiçoamentos em HTPC, bate-papos. A gente sempre tem aquele professor que é mais antenado, que se liga primeiro em alguma tecnologia nova, e então compartilha com os colegas. Mas a escola investe muito em capacitação. Um exemplo disso é que um mês antes da pandemia nós finalizamos um curso preparando os professores para esse ambiente digital, né? Uma coisa inesperada, que nós não esperávamos, que os professores teriam que praticar aulas online, eles acabaram de fazer uma formação 30 dias antes. Então, assim, o SERP investe muito em formação para trazer a tecnologia para a sala de aula. A gente sabe que não tem como fugir disso hoje. Os alunos são muito antenados e eles cobram isso, né, da escola, dos professores. Então, a tecnologia tem que estar imersa ali o tempo todo. Sim. Ô Vera, e lá no SESI, a gente sabe que a robótica é muito presente, né, tem várias Olimpíadas, o esporte também, mas quais as ferramentas lá que estão sendo mais utilizadas? Como que está essa parte de tecnologia lá? O SESI vem investindo na tecnologia há alguns anos, né? E nós temos dentro das escolas laboratórios, né, de informática, laboratório maker, tecnológicos, e as ferramentas utilizadas são as mais variadas e de ponta, né? Que o SESI busca investir aí no processo de ensino mesmo dos alunos, envolvimento do trabalho curricular atrelado à tecnologia, né? Nós temos dentro da escola, né, na utilização dessas mais variadas ferramentas, as aulas de programação em robótica, STEAM, em que são investidas ações formativas com os estudantes, né, com essas diferentes ferramentas, no sentido de formá-los mesmo, né, para essa cultura digital, né, que está no contexto aí da base nacional curricular que nos traz, né, e o SESI envolvido nesse E hoje, cada trabalho. vez mais, a gente já tem que se envolver. Sim. Viviane, lá no Objetivo a gente sabe que tem também uma aplicação, né, de tecnologia, né, eu conheço pessoalmente o laboratório lá, mas o Objetivo também foca muito, inclusive vocês trouxeram o Augusto Cury para falar nessa parte emocional. É isso mesmo, assim, traz tecnologia, mas traz esse apelo. Na também. verdade, hoje tudo está totalmente interligado, né? Então a gente precisa buscar o ser humano por completo. A tecnologia é extremamente ligada
a todo o processo de desenvolvimento. Então, a gente trabalha com Google for Education, a gente trabalha com robótica. Então, a gente também tem a robótica educacional, que faz a parte de programação, a parte de criação dos robôs, a parte toda do desenvolvimento, que os robôs, eles também fazem toda essa montagem num trabalho em equipe. Então, sempre com uma metodologia que busca o trabalho em equipe, que busca a liderança, quem é o líder da semana. E, além disso, nós temos há 10 anos já de parceria a Escola da Inteligência. Então, que trabalha inteligência socioemocional, a educação socioemocional. Então, são alguns pilares. Também tem a parte do bilíngue, que não dá para deixar para trás o inglês, a importância do inglês. Então, assim, são várias ferramentas, assim como a Vera comentou, como a Tati comentou, né? São várias ferramentas que elas precisam ser apresentadas para os alunos, trabalhadas informações constantes da equipe para que o desenvolvimento tenha excelência. Certo. Ô Tati, Tati já, né? Não, fica à vontade. Tatiane, ali a gente vê que a Rita também sempre teve uma pegada muito empreendedora. E aí com os métodos construtivistas, que a gente sabe que é uma bandeira muito forte que vocês carregam, como que tem sido para essa nova geração ali, principalmente a adolescência, trabalhar essa parte empreendedora? Eu vou estender a pergunta para vocês também. O colégio ele desenvolve vários projetos, né, colocando o aluno até como protagonista. E esses projetos fazem com que esse tema seja trabalhado. Vou te dar um exemplo. Nós temos hoje no colégio, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, um projeto de mídia totalmente desenvolvido por alunos. Que legal. Né? Então, a gente tem um estúdio de podcast, a gente tem um portal formado que os alunos administram e eles fazem toda a parte de mídia do colégio. Né? Eles são responsáveis por cobrir os eventos, por fazerem a edição dos vídeos. Então, tem a parte onde a agência é responsável, mas eles têm também toda essa função de marketing digital. Que legal. Né? Então, é um projeto onde existem algumas professoras que trabalham como supervisoras, mas é totalmente desenvolvido e protagonizado por alunos. Cada um com a sua função, desde um diretor responsável a câmeras, editores de vídeo e assim por diante. Então, o SERP assim, acredita muito nesse sentido de colocar o aluno como protagonista do aprendizado dele. Sim. E lá no SES, essa parte empreendedora, né? Porque a gente ouve falar muito da robótica, tem a parte esportiva também que engloba junto, né? Até por conta da metodologia, mas e a parte empreendedora lá, Vera? Fala um pouquinho pra gente. Dentro do currículo, no ensino médio, né, o primeiro ano do ensino médio, nós temos um componente curricular voltado exclusivamente ao empreendedorismo. Né? E este componente, ele viabiliza para que os estudantes possam traçar, né, a sua vida futura, pensando seu projeto de vida, atrelado às ideias mesmo contextuais, né? E utilizando as ferramentas, né? Porém, a gente também investe neste projeto de vida das crianças, dos nossos estudantes, desde da educação infantil. Aqui Entendi. no caso, na cidade de São José do Rio Preto, nós temos a educação infantil. As crianças já têm esse convívio com a tecnologia. Começa o contato lá atrás. Exatamente. No ensino fundamental, torna-se presente, né, nas turmas, desde o Fundamental 1, e isso vai progredindo nos anos posteriores, nas etapas posteriores, do Fundamental 2, ensino médio. Há um processo de formação do estudante, né, no sentido de eles conhecem as tecnologias, conhecem tudo que está por aí, né? Porém, o uso crítico, o uso ético, né, ele é proporcionado no ambiente da escola. Então, há um esforço curricular, né, na proposição do estudo dos conteúdos, né, um conhecimento curricular, e da rede no sentido de investir nessa articulação da aprendizagem, da aquisição do currículo, da construção desse currículo, atrelado a essas ferramentas. Né? E isso viabiliza uma visão empreendedora. Né, com os nossos estudantes pensando na programação e robótica lá no Fundamental 1, o STEAM que está trazendo, né, uma visão
empreendedor, nesse olhar para o mundo contemporâneo, o que a gente tem hoje no contexto mundial, né? Trazer isso para dentro da escola, reflexão. Porém, é um processo de construção, né? Uma vez que o conhecimento tecnológico, a compreensão, né, do empreendimento na vida, enfim, precisa ser construído e mediado pelo professor. Daí a gente busca investir com bastante força e potência na formação dos nossos professores. Tanto as formações dentro do espaço escolar, que ocorre a formação contínua, quanto a formação em rede, né, que são formações institucionais, que ela acontece várias vezes ao ano, em que esses professores são levados ao processo de formação, toda a rede, dentro dos diferentes âmbitos de atuação, justamente para a gente cuidar desta formação curricular do estudante, né? Ô Viviane, e o objetivo que tem essa tradição de história, né? Como que ainda entrando também na pergunta, né, que eu fiz lá para a Tatiane, como que ver essas histórias acontecerem? Do pequenininho, ele já sai assumindo a empresa do pai ali, né? Quantas histórias você teria aqui para falar para nós? Ou até, né, lançando sua própria empresa. Como que conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Eu falo assim, né? As escolas têm uma referência muito parecidas no quesito de formação, né? Então, assim, a necessidade de formação, a necessidade de formação da equipe, de formação dos estudantes. Nós trabalhamos desde o Fundamental 1, então a partir de crianças de 6 anos, né? Então, nos anos iniciais, eles já iniciam e no próprio material do sistema objetivo, que ele tem 60 anos de material didático, então assim, completando esse ano 60 anos, só que um material em constante transformação. Então, desde lá, as crianças do fundamental, anos iniciais, trabalham com o mercado, trabalham com tudo isso dentro do material, essa compra e essa venda de mercadoria. Aí tem a parte da matemática financeira, então legal. Tem o contato disso. Dentro da Escola da Inteligência também trabalha toda a questão emocional para que esse aluno ele possa estar dentro até dos livros do professor Augusto Cury, né? No sentido de ser um sucessor e não um herdeiro. Então, o contexto de realmente colocar a mão na massa. E aí, até um exemplo disso, nós tivemos agora na palestra uma equipe de 30 alunos que atuaram na equipe diretamente, trabalhando como colaboradores. Que legal. Né? Então, eles trabalharam e eles se sentiram presentes. E aí, nós tivemos um outro evento no colégio, esses alunos já perguntaram assim, a gente pode vir trabalhar? E aí eu falei assim, claro que sim. E aí a pergunta deles foi, o que a gente vai ganhar? Eu falei, pera lá. No mínimo, vocês vão ganhar experiência de vida, vocês vão ganhar trabalho em equipe, vocês vão ganhar articulação com as pessoas e uma experiência única. Então, se vocês querem vir trabalhar, eu tive um outro evento e aí foram lá mais 30 colaboradores que eles fazem e participam do processo juntamente com a equipe docente, auxiliando outras pessoas, aprendendo no desenvolvimento prático. Também está inserido no currículo, né, na base comum curricular, como projeto de vida. A Escola da Inteligência atua na questão de empreendedorismo e emocional desde o primeiro aninho até o ensino médio. E hoje em dia, o colégio sempre voltado para o vestibular, que é a visão que todo mundo tem, não é apenas vestibular, é olhar para todos os seres humanos num contexto amplo, porque tem aquele aluno que não vai mais fazer uma universidade pública, tem aquele aluno que também vai entrar numa universidade privada, vai fazer um ensino técnico, vai buscar uma empresa da família, vai buscar empreender só mesmo num primeiro momento, sozinho, né? Vai buscar um mercado. Então é basicamente isso. É uma preocupação desde o início até lá na porta do vestibular ou até lá na porta do mercado de trabalho para eles, né? Bom, pessoal, é isso. A educação ela é um assunto recorrente e, assim, tem muito conteúdo para falar. Eu volto já e trago mais. E estamos de volta. O Conexão Tech dessa semana está falando sobre educação fundamental.
a educação fundamental tem passado por várias transformações, mas a importância da infância também foi mencionada aqui pelas minhas amigas aqui, a Tatiane, lá do Colégio Serp, a Vera Pupim, também lá do SESI, né? Então, veio também, né, de lá, obrigado, já deixo um abraço também para a Silvia, que está fazendo um trabalho extraordinário aqui, e a Viviane, né, já uma amiga de longa data também do Colégio Objetivo. Meninas, agora estava muito fácil até agora, né, a gente falar, mas vamos falar de tecnologia de fato, assim, do que aquilo que envolve os pais também, porque hoje tudo acaba virando uma polêmica. Eu vou começar com a Vera. Ô Vera, a China está falando que celular tem que ir para criança com 5 anos de idade para ela aprender programação. É isso? Os Estados Unidos também têm aplicado isso? É isso? Nós podemos dar esse excesso e vamos mergulhar ele só em tecnologia? Entendo que é uma necessidade de nós desenvolvermos uma cultura digital. Perfeito. Esses países mais evoluídos, pelo que nós, economicamente, né, que nós temos aí acompanhado e vivendo, olhando aí na nossa contemporaneidade, existe uma experiência de vida, né, diferente do nosso país. O nosso país é um país múltiplo, de uma dimensão continental, né, e com diferentes características, né, e nós sabemos que nós temos ainda um enfrentamento muito grande na alfabetização, na matematização, quanto mais na alfabetização digital, né? A Base Nacional Curricular, que está aí em vigor desde 2017, 2018, que nós tivemos a promulgação, ela traz na 5ª competência a necessidade de olharmos para a questão da cultura digital. E nós ainda precisamos construir esse conhecimento, né? O domínio, o lidar com a tecnologia, a meu ver, e a partir dos estudos e leituras e experiências que a gente tem dentro do âmbito da escola, nos indicam que há uma necessidade de nos apropriarmos do que é essa tecnologia e como fazer uso crítico e ético, né? Hoje nós temos a tecnologia amplamente tratada, né, por todos, sim, indistintamente, sim. Né? Porém, ela vem como um acesso à informação. Né? É a informação, mas é a informação que nos cabe? É isso que nós buscamos ou é o conhecimento? Né? Então, eu entendo, e a partir do que a gente discute, e as experiências empíricas mesmo, né, que a gente vive, que há uma necessidade de se transformar, sair dessa cultura da informação para uma cultura do conhecimento. Perfeito. Né? Ao olhar para a tecnologia, como eu faço uso ético, crítico para a construção de conhecimento. E aí a gente entende que a escola é o ambiente, é a agência que viabiliza essa transformação. Mas aí nós dependemos de quem? Nós dependemos dos agentes formadores, né? É o professor, é a equipe gestora, enfim, que vai olhar para esse contexto à luz de conhecimentos teóricos e fundamentação dentro da concepção de cada rede de ensino, né? E trabalhar essa formação com o estudante. Haja vista, né, a proposição da própria base, do desenvolvimento dessa cultura digital. Então eu vejo que é um olhar, né, é reconhecer, entender. Implantar essa cultura digital mesmo. Essa né? cultura digital, e no sentido de olhar para as ferramentas, que são N ferramentas que estão aí, e a real utilidade e a apropriação dela para um uso crítico e ético. Né? É aí que mora o grande desafio. Né? A nossa receita seria essa. Tati, lá no SERP, fundamental especificamente, mais a adolescência, tem usado muito para trabalhos, ChatGPT, que esse que é o mais popular, mas eles usam isso para trazer ou realmente assim, a ideia é fomentar a trazer uma pesquisa mesmo, porque a gente, biblioteca para pesquisa hoje é algo que ficou para trás, mas ainda... A biblioteca ela é utilizada para pesquisa, como você falou, mas raramente alguém acessa algum livro, né? Sempre pelo computador. A gente usa, sim, essa ferramenta que você citou, o ChatGPT, e incentiva os alunos a usarem ele
uma ferramenta. Então, você pesquisava antes um tema no Google, ele te direcionava para sites que não eram verificados, que traziam assuntos que não eram cabíveis. Hoje você pode colocar os prompts, né, no chat GPT, e ele vai te dar um melhor direcionamento. Sim. Então, ele pode ser uma ferramenta. Tem o aluno que vai entrar lá e vai colocar, crie um trabalho e vai sair o trabalho pronto. Isso é o que a gente orienta a não fazer. Então, existe uma ferramenta... Até porque hoje as ferramentas aqui, a gente da tecnologia sabe que elas alucinam, então nem necessariamente... Existe uma ferramenta maravilhosa que vai poder ajudar no seu direcionamento e ela precisa ser bem utilizada. Infelizmente, alguns não fazem esse uso correto. Tem o professor ali que vai estar antenado e vai conseguir chamar esse aluno. Olha, isso não é o ideal, mas utilizam sim. São várias outras ferramentas, né, que eles utilizam hoje em dia. A gente tem várias outras plataformas que eles acabam acessando. E aí o professor lá tem que ficar atento a isso, né? Porque também, né, senão vira ele fica à mercê também, né? O professor hoje tem que estar muito preparado. Sim, muito. Se o professor ele não tiver esse preparo, ele vai acabar aceitando esses assuntos como, né, corretos, mas não acaba acontecendo, não. Hoje em dia, no colégio, os trabalhos em grupos, eles podem ser feitos tanto na biblioteca, ou você não tem a necessidade de se direcionar para o colégio. Você pode estar fazendo uma chamada de vídeo, onde você está na sua casa, na minha casa, no condomínio, e os alunos vão poder se encontrar virtualmente, né? Tem toda a troca, o acolhimento que seria presencialmente? Não tem, mas seria uma ferramenta, uma forma de um trabalho que de repente seria desmarcado, ele poder acontecer. Então, assim, as ferramentas digitais, elas são utilizadas de várias formas. Muito bom. Viviane, vou polemizar um pouquinho mais agora, hein, para você. Governador colocou a lei da proibição do uso do celular. Até que ponto os pais teriam que cuidar disso e o governo entrar nisso? Atrapalhou, ajudou? A que ponto? Depois, se vocês quiserem estender e comentar também, para a gente ir para o nosso plano final. Esse foi a nossa conversa toda do início do ano, né? Então, a gente chegava em qualquer ambiente, eles falavam assim, Viviane, você é a favor ou contra? Você é a favor ou contra? O tempo todo a gente ouvia isso, né? E aí eu respondia e assustava todo mundo assim, né? Eu falava, eu sou contra. Falei, por que eu sou contra? Porque eu acho que realmente as famílias que deveriam ter esse controle. Claro que nos beneficiou muito, nos favoreceu muito. O fato do aluno não poder estar portando mais o celular realmente trouxe para ele de volta uma realidade de vivência, de participação, uma realidade de interação que muitas vezes não existiam mais. Então, assim, depois do processo já feito, eu sou completamente a favor hoje de eles estarem sem. Mas, de toda forma, a escola se tornou responsável por algo que a família muitas vezes não conseguia controlar em casa. Eu falei, nossa, e agora? Eu vou para o Conexão Tech, eu não sou a pessoa 100% a favor da tecnologia, mas não é isso. Eu sou uma pessoa que tenho filhos, então não tem acesso ao celular, os meus filhos, eu controlo muito a tela, porque eu entendo que tem todos os benefícios e hoje nós que temos a cultura digital, que temos, né, a formação já cognitiva, a formação ideal para olhar para isso com um cuidado, a gente já consegue administrar o quanto isso faz bem, o quanto isso faz mal, a gente já consegue entender, mas a criança, na maioria das vezes, ela não consegue mensurar o quanto é positivo e o quanto é negativo. Não tem como ela ser responsável por isso, né, Vera? Eu acho que se você quiser complementar alguma coisa disso, porque, claro, o governo fez a medida dele, mas, na verdade, eu vejo que a participação da família com a escola tem que voltar a acontecer. Eu acho que os pais se distanciaram da família. Não sei se, né, a gente consegue chegar num consenso sobre isso. O celular é uma ferramenta, né? Quando
surge, né, a lei e diz, não pode mais, houve uma dificuldade muito grande, os alunos até muitos se revoltaram, não, mas como, né? As próprias famílias, mas como que eu vou entrar em contato, enfim. Mas é uma questão cultural mesmo, né? É benéfico nesse momento, por quê? Porque nós ainda não construímos essa cultura. Perfeito. Né? Nós não construímos. Então, é um momento em que nós estamos desenvolvendo e aprendendo, nos letrando digitalmente. Sim. Né? E o celular é uma ferramenta que coloca esse aluno exposto ao mundo. Né? E aí eu concordo com o que a Viviane diz, quando a família é responsável, né? A educação é responsabilidade da família, assim como está apregoado lá na Constituição Federal. Da escola é a escolarização. Né? É benéfico no processo de ensino-aprendizagem, que esse aluno focou mais, ficou mais atento à interação e à integração, que o celular, de alguma forma, acabava tirando esse aluno desta interação. E isso é prejudicial na aprendizagem. Né? Mas eu entendo que nós precisamos investir, as escolas, e o SESI, a gente tem feito muito isso, né, com a parceria dos nossos orientadores educacionais, da equipe do SESI, que cuida, né, da gestão, da questão tecnológica, investindo muito na educação para a tecnologia. No preparo. No preparo, que é justamente para letrar esse estudante, né, e todos envolvidos no trabalho, no uso dessas ferramentas, de modo que ela seja benéfica e que venha a favor da constituição, né, dessa criança, né, que está se formando. Precisamos olhar também para os adolescentes e pegarmos a rédea, né, de novo da situação. Meninas, muito obrigado. Assim, realmente o programa estenderia bastante, a gente sabe disso, que o assunto a gente só colocou um pouquinho. Né? Obrigado pela presença de vocês. As 3 escolas são referências. Né? Então, por isso vocês estão aqui e que a gente possa, né, levar mais informação como essa. E o Conexão Tech é isso, é informação para você, dentro da sua casa, para a sua família, para que a gente possa, sim, envolver você na tecnologia, porque a tecnologia ela está sempre em alta e ela é sempre pauta, mas que você não esqueça que antes disso você tem que assumir a rédea da sua casa e da sua tecnologia. Até a próxima!